Agora sim, uma boa noite a todos. Obrigado a vocês aí, né, os novos consultores aí que entrou no final do ano, para a gente poder apresentar um pouco da nossa história, né? Hoje, lembra, gosto sempre de reforçar, hoje é o onboarding, então eu vou contar um pouquinho da história do Nila Bank, a gente falou na terça um pouco da história da gestão de patrimônio da Nila. Então hoje aqui é muito mais para dar uma visão geral. Nós teremos uma série de treinamentos, inclusive, para quem já viu a agenda, vai ter um treinamento de vendas em dólar, né? Usar argumentos para a gente poder aproveitar. Eu vou dar. Isso não fazia parte do speech, mas se vocês olharem um relatório da Eveno, que é o nosso maior concorrente, né? E a gente bate de lavada deles, e está gravado aqui, infelizmente, mas não para não falar mal, né? Da concorrência, é feio. Mas a Eveno espera. O ano passado, a Eveno enviou fora do Brasil, para fora do Brasil, via, né, para clientes que investiram 20 bilhões de reais. Ela espera esse ano que os clientes brasileiros enviem, né, ou invistam numa carteira fora do Brasil 60 bilhões de reais. Mesmo com o dólar alto, mesmo com tudo, com todos esses problemas, né, todo mundo acredita que o dólar bate a 7 no final do ano e assim vai, mas é uma grande oportunidade para nós. Joia? Então, eu vou iniciar a nossa apresentação. Se Deus quiser, funcionou. Janela, ó, deixa eu ver aqui. Me confirmem se está aparecendo aí. Lembra que eu não vejo ninguém quando entra esse compartilhamento. Ainda não, Edrei. Ô, meu pai. Então, peraí. Opa, tá aparecendo, Edrei. Ah, foi? Foi. Aparecendo É porque nossa... apareceu a gente, aí parece que não apareceu, mas Isso. foi. Aparece o pessoal. Eu não tô vendo. Agora né? saiu. Mas coloca de novo aí, já coloca a apresentação direto que vai. Agora voltou. Foi? Agora? Agora sim. E tá bonito. Deu certo. De novo, então, só para relembrar para vocês, quando eu coloco a apresentação, a configuração aqui, uma hora eu vou descobrir, todo mundo some. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser tirar alguma dúvida, pode interromper, fica à vontade, até para não ser um monólogo. Mas, de novo, eu preciso que dê um grito aí, porque eu não estou vendo ninguém, tá bom? Então, hoje a gente vai abordar a nossa outra estrutura. Lembra, a Nila é dividida em duas grandes estruturas, muito bem focadas, né? Então, nós temos a gestão de patrimônio, de novo, focada para médicos e empresários, e a solução do Nila Bank, que ela surge, né, de uma necessidade para a gente atender os nossos clientes empresários. Em 2021, a gente começou a olhar e viu, né, que holding, plano de previdência, até custódia de ações na B3 já estavam entrando em bloqueio judicial. Porém, para o nosso nicho de cliente, né, ter uma única ferramenta que ainda protegia o patrimônio do cliente era ele ter uma offshore, uma holding fora do Brasil. Porém, era caro, né? Lembra quando a gente conversou na gestão de patrimônio, o nosso foco é o cliente com alto patrimônio e baixa liquidez, com baixos investimentos. E para esse cliente, né, ter um custo de 3, 4 mil dólares por ano, né, que na época era 12 mil reais, hoje está quase 20. E ainda um banco de primeira linha exigia ali seus 500 mil até 1 milhão de dólares, dependendo do banco, né? Mas alguns bancos aceitam a partir de 500 mil dólares, um EFG, o Rothschild, que é aquele que a gente conversou lá no início da nossa história. Então, era algo muito distante para os nossos clientes. E o que a gente podia fazer pensando nisso, né? Dentro dessa estratégia, a gente começou, então, a buscar lugares, reguladores, países que fornecessem para a gente desenvolver uma tecnologia para reduzir o custo burocrático, que é o que deixa caro numa offshore. Contratar advogado no Brasil, que contrata advogado e contador na ilha, seja onde for, né? Então, a gente buscou e descobriu, né, que apesar de de ter todo esse acesso, a grande maioria dos brasileiros não tinham. Amplamente, né? Uma offshore é fácil hoje em dia, tem uma série de empresas que fornecem um atendimento para você estruturar uma offshore, mas num ticket muito alto.
E isso afasta o nosso objetivo de atender os clientes que a gente sempre buscou desenvolver junto à gestão de patrimônio. E mesmo quando a gente descobre, né, e desenvolve o Nila Bank, consegue entregar uma solução acessível, a gente descobriu que mesmo com toda a inovação do mercado, com investir fora, com o Instagram, com tudo, investir fora ainda era algo restrito a um número pequeno de pessoas. Pra vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais de 40 milhões de brasileiros investidores no Brasil. E menos de 2 milhões de pessoas que investem fora, seja via offshore ou seja via pessoa física. Então é um oceano gigante que a gente pode atuar e atender, e lembra com os nossos 2 grandes produtos distintos que a gente pode atender, seja aquele cliente mais complexo, ou seja aquele cliente que quer construir algo em dólares. Como é que, né, eu vou trazer alguns dados operacionais para facilitar, que aí são as 3 estruturas que permitem, né, a gente operar com a ideia do Nila Bank. Então, nós temos a operação que a gente estrutura offshore digital nas Bahamas, a gente vai explicar isso por que Bahamas depois. Nós utilizamos os custodiantes Pershing e JP Morgan. Para quem não sabe, a Pershing é o Banco de Nova York, né, o BNY Mellon, e a Pershing hoje é a maior custodiante do mundo, então XP, o próprio BTG, a Avenue, todo mundo usa a Pershing hoje para fazer a custódia dos seus investimentos. E no Brasil, nós temos uma facilitadora de pagamentos internacionais, e eu explico para vocês mais para frente. Mas operacionalmente, o Nila Bank é essas 3 estruturas. Nós não somos banco. Eu estou queimando largada aqui, mas essa é a nossa estrutura operacional. Então, a offshore digital nas Bahamas, o dinheiro do cliente nos Estados Unidos através de Pershing e JP Morgan, e no Brasil essa facilitadora para justamente facilitar o processo de envio de recursos dos clientes para fora do Brasil. Há alguns destaques para vocês entenderem, né, de forma mais macro. Nós somos sim concorrentes de Avenue, Interactive Brokers e algumas outras companhias que vendem algumas soluções de trust no Brasil. O nosso grande diferencial é a estrutura que a gente fornece para o cliente. Todo mundo, Interactive Brokers, Avenue, C6, Banco Inter, Nomad, fornece uma ferramenta para o brasileiro entrar pessoa física. Não tem sigilo, não tem proteção, não tem vantagem fiscal, não tem vantagem tributária e muito menos vantagem sucessória. A nossa estrutura patrimonial permite isso. Esse é o nosso diferencial. Todo cliente Nila Bank, ele entra através de uma estrutura, seja uma estrutura patrimonial mais completa, através da conta patrimonial, né, que fornece a offshore, ou seja até mesmo através do Nila Savings. Um segundo que entrou, tem gente batendo na porta, querendo entrar. Voltou a compartilhar aí para vocês? Voltou, Edrei. Boa, Coro. Obrigado. Então, essa é uma estrutura que permite a gente fornecer algo que, principalmente os clientes que a gente vai abordar mais para frente, estão carentes, estão em busca. O nosso objetivo inicial nunca foi, sempre foi, aliás, reduzir a burocracia, facilitar o acesso. Mas tudo que nós estamos vivendo hoje, seja a questão política, seja a questão econômica, seja a questão da visão do brasileiro entender que faz sentido ele ter uma parte do patrimônio fora do Brasil. Tudo isso é uma tempestade perfeita para a gente atuar com a nossa solução de Nila Bank. Um outro grande diferencial é uma experiência de private banking. Eu sei que para vocês, alguns não atuaram, mas é muito diferente um cliente atendido por um private banking para um cliente atendido numa estrutura de escritório, é diferente. A proposta da gestão é diferente, o acesso é diferente, mas a grande inovação, né, a grande diferença, aliás, desculpa, é a forma como o recurso do cliente é gerenciado, é de uma forma proativa, não é ganho em cima de produto, é uma taxa de administração, isso permite, elimina qualquer conflito de interesse e numa ação que a cada 90 dias revisa isso com o cliente. Isso para a conta patrimonial e o nosso plano de aposentadoria em dólares, que permite qualquer brasileiro, a partir de R$200, acessar uma estratégia de acumulação em dólares, viver em dólares. Né? Para quem viu a última publicação da Nila, a gente trouxe do Nila Bank, trouxe um dado, né? A gente come em dólar, gasta a gasolina em dólar, uma série de coisas lá em dólares, e por que a nossa aposentadoria não é? Ou a nossa forma de renda? Joia? Então, são os destaques que a gente sempre tem que ter em atenção, porque o cliente da Avenue, o cliente da Interactive Brokers, ele é totalmente o nosso perfil.
porque lá ele está exposto aos riscos de pessoa física. Ah, mas o meu consultor falou que a carteira que eu tô, ela não entra em inventário, mas ele está acessando só 20% do que ele pode acessar do mercado. Você entende? Ele ganha a questão da eficiência sucessória, mas perde em questão de eficiência de acessar investimentos. Aqui ele acessa os dois na sua totalidade. Aqui, então, é só para deixar claro para vocês, até para mapear, nós não somos banco. O Bank, no nome no Nila Bank, é só para deixar bonito, é questão de marketing. No final do dia, aqui que nós somos uma corretora de câmbio, uma facilitadora de pagamentos no Brasil, uma estruturadora de patrimônio nas Bahamas, apesar das Bahamas estar aqui embaixo, né, perto dos Estados Unidos, é um protetorado inglês. E por que a gente escolheu Bahamas? Como Bahamas pertence à coroa britânica e na Inglaterra ainda é garantido por lei, todo mundo que investe na Inglaterra ou dentro do seu protetorado, sigilo e proteção. É garantido por lei, legislação britânica. Só cai na tríade, né? O que seria essa tríade? Financiamento ao terrorismo, tráfico de drogas ou pessoas, ou desvio de recurso público. Qualquer outra coisa diferente disso, não acessa. Ok? Num outro ponto muito importante. Depois, até o Wilson está aí, ele pode trazer esse ponto, um pouquinho agora antes da gente entrar, mais à tarde, a gente estava numa reunião com um cliente que trabalha no Ministério Público, né? Ele trabalha na parte de... Ele é médico, perito... Ministério Público. Ele faz perícia médica para o Ministério Público. Correto. E ele trouxe um ponto muito legal, que quando eu falei isso para ele, ele falou assim, cara, eu entendo completamente. E um outro ponto também que ele trouxe à luz para nós o custo para entrar com o processo fora, para querer buscar informação que não seja esses três, é muito caro e não compensa. Sem contar que vai estar protegido por lei. Nos Estados Unidos, nós somos uma gestora, né? Então, o que a gente faz quando o cliente quer ser nosso cliente da conta patrimonial, principalmente da conta patrimonial, nós abrimos a offshore dele nas Bahamas, pegamos essa offshore, levamos até os Estados Unidos, abrimos essa conta lá no JP Morgan, Nova York, e administramos isso como se fosse uma gestora. A experiência do cliente é Nila, mas no final do dia, a conta dele, o risco fiduciário, é JP Morgan. Joia? Alguma dúvida aqui? Posso seguir? Seguir. Tranquilo. Então, o que a gente se propõe, né, de vantagem geral, primeiro, para os nossos clientes? O primeiro ponto é diversificar. A gente vai aprender, a gente vai ter um treinamento de vendas só focado nisso, lembra? Hoje é só um onboard, é uma visão mais geral, para vocês terem uma noção macro, mas o Brasil representa menos de 2% do mercado de renda fixa. Então, tudo que você pensar em fundo de investimento, título público, 98% dos melhores fundos estão fora. 1% do mercado acionário. Então, do fundo, do mercado de ações, quando você vai comprar as ações, só 1%, os outros 99% estão fora. E somos menos de 3% do PIB mundial. A gente já foi um pouco mais de 3%, hoje a gente está menor. Então, quer dizer que 97% da riqueza está fora do Brasil. E quem já viu aquele ditado, né? Quando a gente mora perto de rico, a gente acaba ficando rico. Convive com rico. Então, o mesmo vale para os nossos investimentos. Porque se a maioria das pessoas mais ricas do mundo estão lá fora, acessando bons investimentos, por que a gente não pode? O segundo, proteção do patrimônio. Seja por uma estabilidade econômica, crise política, possível confisco de bem, né? E não é confisco político aqui, tá, gente? Eu estou falando de confisco de bloqueio judicial, bloqueio por dívida de banco, bloqueio por dívida trabalhista e assim vai. Planejamento sucessório. Todos os clientes Nila Bank têm um planejamento garantido. Ele não gasta um centavo por isso. Nas Bahamas, o custo de doação, né, a taxa de doação ou de transferência é 0%. Um outro ponto muito importante que foi levantado esses dias, confidencialidade. O recurso está fora, longe de pessoas que queiram, às vezes, fiscalizar. Isso inclui o Nila Saves, esse planejamento sucessório garantido para os clientes? Sim, todos, com certeza. E mais para frente eu vou explicar isso, tá bom? Sem contar que acaba acessando uma das moedas mais fortes do planeta, que é o dólar. A gente pode ter uma discussão aqui, que é o futuro ou não, mas hoje é a moeda mais forte, usada como reserva financeira de praticamente 99% dos países do mundo. Joia? Então, hoje, nós, o Nila... Negro, Eu. você pode explicar um pouco melhor para mim como que funciona esses depósitos e depois a retirada desses valores?
Posso. Eu vou explicar mais para frente quando a gente falar do produto. Mas, tecnicamente, a facilitadora que permite isso. Porque o envio é todo o processo, né, operacionalmente, se a gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Operacionalmente, quando o cliente vai mandar ou dentro do Brasil, ele está sempre fechando um contrato de câmbio. Seja para ir, seja para voltar, tá bom? Então, é sempre o caminho seja ele para mandar dinheiro para fora, a gente tem que passar por uma corretora, isso é lei. Então, a gente não consegue, mandar direto, essas coisas, não existe. Passa por uma corretora de câmbio. Então, o processo de recebimento dele no Brasil ou de envio sempre é um contrato de câmbio. Seja no Nila Savings ou seja na conta patrimonial, o Nila Savings ele não tem taxa de resgate, não tem, então é uma carteira olhando para o longo prazo, por isso que a carteira dela tem uma boa parte conservadora, é em título público americano, porque ela permite o processo de resgate. Mas no final do dia, o que a gente faz? Se o cliente aqui no Brasil perde o resgate, a nossa gestora lá vai receber o comando, né, através do app, a gente vai até a conta que o cliente tem segregada no JP Morgan, solicita o resgate e transfere direto para ele no Brasil. Por isso que tanto o envio quanto a volta é sempre para o mesmo nome. Se o cliente, vou usar o nome do Davi, se o cliente Davi, ele mandou, na hora de voltar, só pode ser para uma conta no nome dele, porque isso é uma norma do Banco Central aqui, joia? E para uma segurança também, porque como a gente administra o recurso do cliente lá fora, então, por exemplo, se não tivesse essa regra, eu poderia pegar o dinheiro de A e mandar para B. Com essa inibição, eu não posso aqui sacar o dinheiro do cliente mostrando que está indo para uma outra conta que não seja dele. Ô, Edrey. Eu? Talvez eu perdi. A parte do Canadá faz o que exatamente? Não é no Canadá, não. A setinha está aqui, rapaz, perdoa o risco, a questão geográfica, mas é porque não cabia colocar exatamente aqui em Nova York, tá bom? Mas a seta aqui não tem nada a ver com o Canadá, não, Estados Unidos. Ah, tá, mas entendi. Então a seta não tem a ver, mas a SEC, ela... SEC é americana. Sim, mas ela faz o que exatamente? Talvez eu perdi aqui. Não, Talvez a SEC é como se fosse a CVM. Como se fosse, não, ela é a CVM dos Estados Unidos. CVM americana. Isso aí. Ela é quem regula todo o mercado financeiro lá. Convenção de Valores Imobiliários? Tudo que for valores imobiliários, a SEC regula. Ah, ok, beleza, obrigado. Respondi a pergunta na questão do fluxo financeiro? Sim, muito grata. Tá claro? Tá sim. Então tá bom, pode perguntar, fique à vontade. Então, nós atuamos, a gente identificou que a gente podia, de novo, né, a Nila significa Oceano Azul. A gente não quer disputar Mar Sangrento, que é onde tem várias pessoas já disputando. A gente entendeu que nós teríamos 3 soluções que a gente atende boa parte dos brasileiros, trazendo uma solução diferenciada. Então, nós temos o Nila Savings, que é o nosso plano de aposentadoria em dólares. Nós temos as estratégias, né, de dividendos sintéticos. Aí é uma estratégia de nota estruturada. E eu não vou falar de dividendo sintético hoje, porque precisa só de uma aula para ele, tá? De um treinamento. Isso a gente terá, inclusive, com o Charles, que ele é quem cuida dessa parte. E a parte da conta patrimonial, que é atender essa faixa de brasileiros que a gente identificou que tem patrimônio, mas não tem acesso. Joia? Então, o que é a proposta do Nila Savings? É ser a primeira estrutura de aposentadoria em dólares para brasileiros. Fornecer para o brasileiro a chance dele acumular e investir numa carteira dolarizada. Por isso que a gente permitiu, aliás, a partir de R$200. O que faz o grande sucesso do Nila Savings? O sucesso, assim, né? A operação ser um sistema de acúmulo. Lembra que a gente tem uma facilitadora de pagamentos internacionais? É ela quem permite a estratégia de acumulação funcionar. Como é que eu descobri isso? Eu confesso, aqui vai ficar gravado. Jogando PlayStation. Eu sei que tem gente rindo aí, mas que eu não estou vendo. Mas na gravação eu vou ver. Quando eu fiz um pagamento na Sony, comprando um jogo, quando eu fui olhar a fatura, gente, eu olhei se não debitou a Sony. Debitou uma empresa chamada eBanks. E eu achei, puxa, caí num golpe, já se foi o meu cartão, e blá, blá, blá. Comecei a chorar as pitangas, mas eu fui investigar. O que era essa eBanks? Eu descobri que toda empresa que possui uma assinatura, toda empresa internacional que vende um modelo de assinatura no Brasil,
ela utiliza essa facilitadora. Então, Netflix, Amazon Prime, Spotify, Disney e a própria Sony. Eu falei assim, mas o que ela faz? Ela permite que essas empresas reúnam o câmbio desses clientes, ela é uma correspondente cambial, né? Então, ela reúne o câmbio de todo mundo e fecha em bloco. Então, para essas empresas não ficar fechando o câmbio de R$200, de R$500. Vocês entendem? Levantou um questionamento. Poxa, é uma empresa regulada pelo Banco Central, é uma empresa que permite fazer. Será que a gente consegue fazer isso com investimentos? Será que a gente consegue fazer essa acumulação? A gente fez essa consulta no Banco Central e não havia impedimento. Né? Não haveria nada que inibisse a gente utilizar uma estrutura de facilitadora para que realmente fizesse essa acumulação. Foi o que a gente fez. Nós criamos a nossa, ela chama Bybank, né? Tchau Banco, que ela, quando a gente coloca entre a facilitadora, entre a corretora de câmbio e os nossos clientes, permite a estratégia de acumulação. A experiência de câmbio do cliente é um Pix. Porque, lembra, ele está fazendo um pagamento. Então, dentro disso, o cliente entra no app, vai ver lá, né, Nila Savings, seleciona, o app pergunta, com quanto você quer contribuir? Ele coloca lá, R$200. Quando ele vai para a próxima fase, vai abrir uma telinha com um código Pix para ele. Ele copia esse código e vai até o banco. Chegou lá no banco, como o banco está reconhecendo como um pagamento, mesmo sendo um pagamento internacional, o banco vai perguntar, quer deixar recorrente? O cliente deixa recorrente e todo mês, automaticamente, o banco envia para a nossa facilitadora, a gente fecha o câmbio em bloco e credita na conta do cliente lá fora. Por isso que quando o cliente faz o primeiro depósito, ou todos os depósitos, aliás, ele recebe um e-mail de forma imediata informando, olha, a gente tem até 4 dias úteis para fazer o seu crédito, porque a gente espera acumular. Vocês entendem? Mais uma dúvida aqui. Fica à vontade. Ainda mais depois do que você falou agora, e ainda nessa questão de levar o dinheiro, trazer o dinheiro, eu quero entender, por exemplo, como o Private Solution. Vai tudo para uma única conta ou vão para contas individuais? Tipo, todas as aplicações vão para um... Entendeu? Sim. Não sei se eu estou perguntando direito, só estou sabendo me expressar bem, mas... Não, agora eu entendi. Não, vamos lá. Para o cliente de $50 mil, vai para uma conta individual. Ok? O cliente de $50 mil, ele tem uma conta de investimentos lá, exclusiva só dele, segregada. O Nila Savings, não dá para a gente fazer isso, né? Já vou adiantar. O Nila Savings é uma estratégia de varejo, então não dá para fazer gestão individual para clientes de R$200. Então, o que a gente usou? Nós criamos um fundo exclusivo, né? Um fundo de investimento nas Bahamas. Para quê? Para garantir sigilo e sucessão. Pegamos esse fundo e levamos lá para Pershing, porque aí ela é mais barata, ok? E esse fundo fica lá. Aí o cliente, ele tem a cotas. O Nila Savings, ele adquire a cota desse fundo de investimento. O Nila Savings, sim, é um fundão. Então o cliente investe e ele entra com todos os outros cotistas no mesmo fundo, que é a carteira de 70-30, que a gente vai falar isso mais para frente. Tá. Então, sim, no Nila Savings é um fundão, ele entra com todo mundo, ok? Mas segregado, de novo, a custódia, o dinheiro não está na nossa conta. Fica na conta do JP Morgan para cada indivíduo que está lá, né, na estrutura offshore, e no caso do Nila Savings, um único fundo, mas também segregado, cada um com a sua cota, tá bom? Pedrei, uma dúvida aqui, acho que vai ficar claro para todo mundo também. Então, o Savings não tem essa proteção que a offshore tem, né? Tem. Caso judicial, o cara tomou um processo. Tem. Por isso que o fundo é constituído nas Bahamas, porque ele tem a mesma característica. A única diferença é que para o cliente de conta patrimonial, ele tem uma offshore só para ele. No caso do Nila Savings, ele está imagina que é uma grande offshore, é um grande fundo, só que está nas Bahamas e tem as mesmas garantias que um offshore. Sigilo, vantagem fiscal, tributária e sucessória. Porque eu posso transferir, por exemplo, as cotas do cliente desse fundo para os herdeiros dele. Lembra? Custo zero. O fundo não está constituído nas Bahamas, o que garante o sigilo e a proteção é a legislação. Você entende? Então, praticamente, o cara acaba tendo uma offshore a R$200, então, né? Seria, a grosso modo.
Correto, é uma offshore com todo mundo, ele divide uma offshore com todo mundo. A palavra não é essa, tá? Mas é só para você entender. Sim, é Mas claro. ele divide, é um fundo que ele acaba acessando com todo mundo, tá bom? Bacana, show de bola. O Edrei, outra Eu? dúvida aqui. A questão, acho que até perguntei para você quando você me apresentou um pouco da Nila, Tá bom. só para refrescar a memória, a questão da declaração. O pessoal que vai investir nisso, automaticamente não há necessidade de declarar, correto? Tá gravado, né? Então, o que acontece? A referência é o que a gente indica como um consultor. Não impede, é bom que o cliente declare. Edrei, por quê? Porque em algum momento, principalmente o cliente de Nila Savings, tá? Ele não é um cliente que vai morar fora do Brasil. Ele é um cliente que ele vai receber em dólares no Brasil. E lembra, a gente faz câmbio oficial, tudo bonitinho, e o capital está protegido. Então, a gente recomenda que ele declare, sim. Tecnicamente, se a gente olha na ponta da lei, o sistema de acumulação, o cliente não é obrigado a declarar. Nem o VGBL no Brasil, ele precisa de declarar. Porém, qual que é o trabalho que ele tem lá? Imagina ele contribui por 10 anos e nunca declarou. Em 10 anos ele vai sacar, vai acender uma luz amarela lá na Receita. A Receita vai falar assim, opa, vem cá, me explica da onde está vindo esse recurso, porque você nunca declarou ele no IR. Aí ele tem que pegar todas as 3.600 contribuições que ele fez, né, não, 360 contribuições que ele fez, mensais, comprovando, colocar tudo debaixo de um arquivo e mandar para a Receita. Olha o trabalho. Então, se ele já declara, não tem problema. Porque lembra, olha, o salário dele já está para a Receita, ela já sabe quanto ele ganha. Normalmente ele é CLT, às vezes ele é um empresário, mesmo assim, está sendo controlado de qualquer jeito. Vocês sabem disso, olha as notícias. Então, se já tem, ele pode declarar. A gente não vai obrigar ele a declarar, é um risco que ele pode assumir, mas a nossa recomendação é que sempre declare, porque não há impedimento. Esse risco de confisco, esquece, não existe, ele está numa outra jurisdição, protegido por lei. Ele pode ter declarado lá no IR dele, eu tenho 10 milhões de dólares. Não tem problema, está em outra jurisdição, a não ser que ele esteja, de novo, envolvido naquelas 3 pontas que eu trouxe no início. Qualquer outra coisa diferente disso, ninguém acessa. Vocês entendem? Então, traz essa segurança. E se ele tem essa segurança, por que não declarar? Para facilitar a vida dele no longo prazo. Tá bom? Certo, valeu. Mas é uma recomendação, a gente não obriga. Aí cabe o cliente ter ciência do risco dele. Só isso. De imposto sobre isso é muito alto, assim, porque eu não... 15% sobre a rentabilidade. Sobre a rentabilidade. Não é sobre o valor que está lá. Não. Nunca. Quando o cliente investe fora, nunca é sobre tudo. É só sobre... mandei um exemplo. Mandei 10 mil, estou sacando 20, é só sobre a diferença dos 10 mil, 15%. Somente então quando ele também traz de lá para cá, acreditando em reais aqui. Correto. Mas aí tem imposto quando ele traz de lá para cá? Sim, ele tem que apurar o imposto, tem que pagar sobre o ganho, né? É como se fosse um fundo de renda Correto. variável. Isso aí. Eu queria saber o seguinte, André, a pessoa abriu a conta lá com R$200, né? Essa continuidade, ele pode depositar o quanto for, né? É livre. No momento que ele quiser e puder, não é isso? Isso aí. A mesma coisa que quando ele faz um resgate, que pode ser parcial ou total. Isso aí, não há impedimento ele também. pode fazer. Né? Então, essa flexibilidade é muito legal. Isso você dá uma liberdade incrível, muito mais do que um plano de previdência aqui no Brasil, em que você tem um gap entre uma solicitação de um resgate para outro. Você não pode pedir todo mês ou a cada 15 dias um resgate. Não é isso? Isso aí. É a cada 60 dias no Brasil um plano de previdência. Só pode sacar de 60 em 60. E uma outra grande... Então, só para vocês verem, está claro esse ponto para vocês, o que permite ter estratégia... Só mais uma dúvida aqui. Claro. E renda ele não recebe, então, né? Ele tem que resgatar o valor total que ele quiser. Não, é o que o Paulo acabou de dizer. Ele pode sacar parcial. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Um cliente acumulou, mandou, ele tem lá um saldo de $1 milhão, tá bom? Eu tô chutando aqui, só para vocês terem uma ideia. Ele pode sacar, poxa, eu quero ter uma renda de $1.000. Eu posso sacar $1.000 todo mês? Pode. Posso sacar $500 a cada 15 dias? Pode. Eu posso sacar $2.000 por bimestre? Não tem trava. Então, ele pode sim, sacando só o que ele quer usar como renda.
O André, deixa eu aproveitar o Fabrício agora, tudo bem? Claro. Viu? Ele acompanha algum índice, essa acumulação? Acompanha. Eu vou falar na próxima página para vocês. Ah, legal. Tá bom? Então, aí fica aquela. Eu tive uma dúvida na primeira vez que a gente, né? Você já respondeu, mas aí eu acho que tem um ponto aí que ainda fica. Porque existe um fundo que está sob custódia internacional, que é administrado pela Nila, e vários clientes depositam lá, certo? Isso aí. E aí demora aí uns 4 dias para fazer essa ponte, né? Aí eu ficava com aquela dúvida, né? Aquele montante, ele fica por exemplo, durante 4 dias que ele não é movimentado, esse montante supostamente rende, né? Não rende. Não rende. Então, como ele não rende? Eu fiquei sem entender, foi isso. Não, porque ele não está dolarizado ainda, né? Vamos lá. O que faz... enquanto a gente está esperando, ele está parado numa conta da corretora. A gente está esperando acumular, aí tem um valor um valor operacional que a gente sempre acumula para poder enviar e até para ter benefício de menos taxas, menos tarifas, essas coisas. Mas nesse período de 4 dias, zero, não tem rentabilidade nenhuma. É puro dinheiro. Certo, entendi nessa parte. Ele só vai ter rentabilidade quando aparecer no app dele. Bom, quando aparece no app, já está no fundo e aí começa o rendimento. Para ele, então para a Nila não tem rendimento. Não tem, nem para mim, nem para a gente, nem para o cliente. Uhum. Isso é ainda, mas eu vou compreender isso. Mas aí é até por questão de lei, tá? Como eu estou fazendo essa posição e eu não posso enquanto estou esperando para fechar, operar o dinheiro, não faz sentido. Então eu fico com o saldo lá, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro com dólar. Nosso objetivo é fazer a gestão do patrimônio lá fora. Por isso que não faz sentido a gente pensar em montar estratégia, até porque é montar uma estratégia de 4 dias de investimento, se a gente for para uma estratégia conservadora, em 4 dias eu estou pagando aí 96% de IOF, ganho é zero, mais o imposto de renda. Certo. Não faz sentido. Por isso que a gente não há, nesses 4 dias, esquece, não é dinheiro puro parado numa conta corrente lá da própria corretora, que a gente fecha o câmbio e manda, tá bom? E nem nos 4 dias e nem no fundo montante administrado internacionalmente, não tem rendimento, no caso. Não, homem, tem sim. Aí no fundo, aí o dinheiro está investido. Mas enquanto não chegou, Daniel, o dinheiro não chegou lá ainda, ele não está operacional, inclusive para mim. Correto. Não, beleza, os 4 dias, ok, entendi. Mas depois do 5º dia, vai para o fundo. Aí o fundo tem rendimento, o fundo tem uma carteira que busca entregar um rendimento para o cliente. Eu vou falar isso mais para frente. Para o cliente somente, não, somente para o cliente, certo? Sempre. Ok. Eu vou entrar em detalhe, mas eu vou esclarecer isso na próxima página. Tá, desculpa aí se eu tomei o tempo. Não, imagina. Pergunta, não deixa passar, não. Só mais uma dúvida rapidinho. Ok. Diga. Tem custo para mandar esse dinheiro lá para fora? Só tem 0,38 de OF e o câmbio do dia. Tá. Então, Tá ele não vai mandar exatamente R$200, vai ser, sei lá, 190. É que na hora quando vira dólar que o sistema cobra, né? Então é na hora que ele compra o papel. Então é como se fosse isso mesmo, e está comprando 199 e alguma coisa, o 0,38. Tá. Show. Um outro ponto muito importante também é o cliente ter uma posição de investimentos dolarizada. Não é conta espelho, não é ETF, que tem um monte de gente que faz isso aqui que fornece. Não. Se o cliente, inclusive do Nila Savings, poxa, olha, guardei meu dinheiro e fui para os Estados Unidos e abri uma conta lá. Eu posso transferir diretamente da minha conta Nila Savings para minha conta nos Estados Unidos? Pode. Desde que seja sempre a mesma titularidade. Isso traz uma grande diferença, porque o cliente tem dólar de verdade, ok? Não é uma ilusão dele ter dólar ou algo lastreado. Ele está dolarizado. O dinheiro dele, o cash, é dólar, tá bom? E a carteira, o que a gente buscou montar com a carteira? Proteção e renda. Por que proteção? Porque lembra, é o que o Paulo comentou agora, a gente permite a esse cliente a flexibilidade dele sacar quando ele quer. Não tem trava, tipo, olha, você tem que ficar 1 ano, tem que ficar 2 anos, tem companhias de trust que exigem o cliente que fique 15 anos com o dinheiro travado. Nós não. A gente sabe que, lá no início vocês viram, é de brasileiros para brasileiros. A gente sabe que no Brasil, 1 ano ou outro, a gente sempre está em crise. Desde que eu me entendo por gente ali, né, quando eu sou novo ali, nasci em 94, mentira,
Mas desde que eu me entendo por gente, a gente está em crise. Não tem um ano que a gente abre o jornal e fala assim, estamos voando de vento em popa. Vocês entendem? Então a gente sabe que a gente precisa, o cliente, o brasileiro, nós brasileiros, precisamos ter a tranquilidade que mesmo que o nosso dinheiro esteja fora, a gente tem que ter a segurança de que quando a gente precisar, ele tem que estar à nossa disposição. Por isso, a carteira tem que buscar primeiro proteção e renda a gente busca atrelando ela a uma estratégia de investimentos. Como é que, então, a característica operacional? Contribuição mínima, R$200. Qualquer valor a partir de R$200, o cliente começa a acumular. De novo, é o que o Paulo falou. Educacionalmente, a gente recomenda que o cliente contribua todo mês. Ele é obrigado? Não. Tem mês, se ele fala assim, Andrei, eu vou me programar, então não quero deixar automático no banco. Então, esse mês eu vou mandar 200, mês que vem eu vou mandar 500, no outro mês eu vou mandar 200 de novo, no outro mês eu mando 1.000, não tem problema. Não há uma exigência uma exigência, aquela contribuição religiosamente feita. Não. De novo, é livre. É livre. O cliente pode enviar e sacar quando ele quiser, da forma como ele bem achar. Como é que a gente montou essa carteira focada em proteção e renda? 70% da carteira, desse fundo, ela compra e investe em títulos públicos americanos. Andrei, por quê? Ainda é, indiscutivelmente, por enquanto, até hoje, o investimento mais seguro do planeta. Pode jogar no Google. Qual o investimento mais seguro do planeta? Título público americano. Ok? Por que a gente coloca 70% disso? Primeiro, segurança. Segundo, para gerar uma tranquilidade de flexibilidade para quando ele sacar. Se a gente coloca 100% na bolsa e o dia que ele quer sacar, a bolsa despenca. Ele vai sacar menos. Por isso que 70% está no título para ter uma segurança de renda. André, rende menos? Com certeza. Mas, porém, dá segurança para o cliente. De novo, aqui a gente não está falando, a estratégia com o Nila Savings não é fazer o cara ficar milionário, né? Não, é para ele ter uma estratégia de renda em dólares. Para ele, de pouquinho em pouquinho, ir construindo isso e usufruir isso no longo prazo, tá bom? 30% para a gente conseguir também trazer uma rentabilidade diferente, né? Fazer render mais do que qualquer coisa aqui no Brasil, a gente colocou no índice SP500. O que é o índice SP500? A Bolsa de Nova York define que tem as 500 maiores empresas da Bolsa de Nova York. Lá está a Apple, a Amazon, talvez são as 500 maiores do mundo, talvez. Entendem? Então, ele compra diretamente esse índice. Ele investe automaticamente o índice nessas ações e a gente acompanha ela por longo prazo. Essa estratégia, para quem já recebeu o relatório do ano passado, essa estratégia de 70% do título público, 30% Bolsa de Nova York, rendeu 9,6 em dólares. Só no ano de 2024. Para o cliente que começou, né, investiu de janeiro a dezembro, teve essa rentabilidade. 9,6 em dólares. De novo, ressalto, não é em reais. Para quem não... Tem até um cálculo daquele Breda, que é daquele fundo Alaska, ele é um homem muito inteligente. Ele fez um cálculo que para cada 1% de rendimento em dólares equivale a 2,5 aqui no Brasil. Porque tem a variação cambial que ele deve ter considerado. Correto. Quanto que foi a variação cambial? 26%. 26%. Então, me imagina, gente, eu sei que pode parecer comum, mas não, para uma pessoa com R$200, ele não acessa nem 100% do CDI no Brasil. Vocês têm ideia disso? Uma pessoa com R$200 vai pagar aproximadamente 1,5 de administração num plano de previdência. No Brasil. Que ainda tem inflação, que ainda ele só pode sacar a cada 60 dias, não está posicionado em dólar, não está olhando para o longo prazo. Vocês entendem? Então, de novo, ressaltando, não possui trava, não tem carência, não tem taxa de entrada ou taxa de saída. Alguns planos de previdência no Brasil tem, tá? É muito poucos, mas alguns ainda tem. Liquidez, o que quer dizer liquidez? Quando o cliente precisa, ele pode sacar. Só o ponto importante é, tanto para ir quanto para voltar, nós temos aquele prazo de até 4 dias úteis, que é para a gente fechar o pacote de câmbio, tá bom? Qual que é o custo do Nila Savings? Taxa de administração cobrada anualmente de 2%. É o único custo operacional. Não tem mais nada envolvido aqui. Então, para administrar esse recurso, a rentabilidade de 9,6 já foi diluída, já está líquida dos 2% de administração. Toda a rentabilidade que o cliente olhar dentro do Nila Savings já está líquido, ele já pega isso líquido. Joia?
Então, é um único custo, e esse custo, como é que ele é cobrado? Divide-se ele pelos dias úteis e diariamente, toda oscilação é cobrado isso do cliente. Para ele não sentir isso na pele, né? Às vezes, em cobrar, porque como ele tem a liquidez, ele pode sacar a hora que ele quer, não faz sentido ele, assim que ele entrar, eu já cobrar os dois. Entende? Então, eu cobro diariamente para facilitar, porque quando ele sair, ele só pagou o preço justo pelo período que ele ficou. Joia? Alguma dúvida aqui? Esse custo impacta no valor da cota desse fundo. Na rentabilidade. Mas, de novo, mas quando o cliente já olha no app, já está líquida, tá? Já está líquida da taxa. Isso aí. Toda a rentabilidade que o cliente olha no app já foi abatido esse custo. E daí você pode fazer o savings para criança? Infelizmente, ainda não. Aí, tecnicamente, teria que ser igual faz no Brasil, né? No Brasil faz o titular e deixa lá a pessoa como subbeneficiária, né? Por enquanto, ainda não, tá? A gente está tentando desenhar um plano educacional, que aí, quando a criança faz 18 anos, ela pode sacar esse dinheiro, né? É transferido para ela, se ela quiser estudar fora, mas isso é um plano que ainda está no futuro. Hoje, a gente só para quem é maior de idade. Só acima de 18 anos pode fazer. Perfeito. Não sei se eu estou passando o carro na frente dos bois aqui, mas na hora que você vai abrir a conta no app, pede lá um código de convite. Esse código de convite é o de cada um de nós? Correto. Ou É o código do consultor. Ok. Tá? Isso é um ponto que a gente vai falar isso mais para frente, mas é um ponto muito importante, principalmente quando você, até para acessar, né, para você habilitar o seu código, você tem que passar pelo processo de abertura. Então, abre a sua conta normalmente, abriu a sua conta, manda um e-mail, aí eu vou falar isso, manda um e-mail para o operacional e pede o seu código. Aí eles te enviam o seu código de consultor, tá bom? Eu já acabei adiantando atrás, né, dentro do Nila Savings, a custódia fica na Pershing, no Banco de Nova York, por que não o JP Morgan? Porque era mais barato aqui, tá, gente? Senão ia ficar mais caro para o cliente. E a ideia é fornecer algo que seja justo para ele, seja eficiente. E a Pershing hoje é a maior custodiante do mundo, com 44 trilhões de dólares, e praticamente todo mundo que opera nos Estados Unidos utilizam eles. Então, qual que é a segurança? Quando fala de questão de segurança de custódia, de fiduciário, né? No final do dia, se o ED sair correndo, o que acontece? O dinheiro está na Pershing, eu não posso sacar. É segregado. Então, o que esse cliente faz? Ele vai lá na Pershing, pega esse dinheiro da Pershing e leva para qualquer outro lugar. Entendem? Não tem risco de conta, porque nós não somos banco. Nós só somos gestores. Tá joia isso? Tá claro isso para vocês? Sim. Ok. Características comerciais. Aí entra aquele ponto. Ele tem a mesma características que um plano de previdência no Brasil, que um VGBL. Mas ele é um plano de aposentadoria, tá? É diferente. Não é um plano de previdência em dólares. Plano de previdência só existe no Brasil, tá bom? Vou trazer essa notícia para vocês. Tudo lá fora, somente Estados Unidos, é plano de aposentadoria, que você pode se aposentar de várias formas. Você pode se aposentar com renda em aluguéis de imóveis, dividendos de ações, uma série de coisas. E uma ferramenta que a gente tem de aposentadoria é essa estratégia de dólares que a gente permite o cliente fazer. Mas ele tem a característica de um plano de VGBL. Qual que é a característica de um VGBL no Brasil? Permitir vantagem sucessória, por enquanto, né? Vantagem fiscal, ele paga-se menos impostos, 15%. Tributária, porque dentro do VGBL, se você muda o perfil de investimentos, você não faz resgate. Vocês sabem disso, né? Se você tem um VGBL no Brasil e ele tem uma característica conservadora, não investe em ações, e você quer migrar para ações, você migra dentro do plano e não tem resgate. Então, não é aquela coisa que, poxa, você quer sair de um fundo de investimento que está num plano que compra título público, você é obrigado a resgatar, pagar imposto e reinvestir num plano que investe em ações. Então, o Nila Savings é igual. Se no futuro a gente quiser aumentar a posição, olha, entendemos que faz sentido a gente mudar a posição de 30% para 40%. A gente faz essa mudança sem haver resgate. Então, não teria que pagar impostos nesse sentido. Numa outra vantagem, proteção e sigilo. Isso, por enquanto, não tem ainda. O VGBL, nós conseguimos fornecer. E aqui algo que eu já adiantei. Essa estratégia que a gente buscou de título público americano mais S&P entregou 9,64
em rentabilidade em dólares, e mais 9, e tem um número a mais ali, 25,6 de rentabilidade em ganho cambial. O que quer dizer? O dólar, né, o dólar que ele mandou no início do ano está 25% a mais valorizado de ganho só do dólar. Se ele te deixasse parado esse dinheiro lá fora, como o Daniel perguntou agora há pouco, se o dinheiro não tivesse investido, ele já teria ganho 25%. Se ele mandasse 100, um exemplo, tá? 100 dólares, ele ia, e isso custasse 100 reais, um exemplo, ele ia sacar 125 reais. Só de janeiro a dezembro. Joia? Então, a gente consegue fornecer para o cliente, e eu ouvi uma frase de um cliente hoje, ontem, que me chamou muita atenção. Eu estava explicando, né, essa estratégia do Nila Savings para ele, e eu falei, poxa, a melhor forma de você comprar dólares é na recorrência, porque sempre no longo prazo você vai comprar de forma mais barata. E ele me trouxe um dado, ele falou assim, Edrei, olhando para o longo prazo, o dólar está sempre barato. Isso me trouxe um luz que é verdade. Vamos voltar no tempo? Voltem nós que somos mais velhos, a gente pode voltar lá para 94, com o dólar a R$1. Quanto ele está hoje? Vocês acham que daqui a 10 anos o dólar vai estar custando 3? Só se do nada nem em 10 anos a nossa economia nem permite a gente virar uma economia de primeiro mundo. Pra vocês terem uma ideia, a China demorou 40 anos para sair do meio da tabela para ser a segunda. 40 anos. Isso de trabalho muito árduo. Então, mostrem isso para o cliente. E eu adotei essa frase. No longo prazo, o dólar está sempre barato. Então, a desculpa de, vou esperar dólar... Não, fala assim, meu filho, você está comprando ele barato. Se você olhar na sua aposentadoria, você está comprando ele de graça, mais ou menos. Joia? Tamanho do mercado, gente. Olha só. Nós temos hoje 104 milhões de empregados no Brasil. Desses 104, 77 milhões de brasileiros ganham entre 2 e 10 salários mínimos. O Nila Savings, para alguém que ganha 2 salários mínimos, o Nila Savings é 10%. Por isso que os R$200 não é aleatório. Qualquer planejador financeiro, e aí vocês podem me ajudar, recomenda guardar de 20% a 30% da renda. Então, com 10%, eu consigo ofertar para esse cliente da renda dele uma estabilidade para ele guardar. Isso sem obrigações. Desses 77 milhões, 39 já investem. São pessoas que já têm o hábito de investir. Só que eles têm o hábito de investir no Brasil. Dos 39, somente 1,7 tem uma conta ou um investimento fora no Brasil. Olha o gap. Se levar em conta que todo mundo deve ter um percentual da carteira de investimentos em dólares, nós temos... Eu sou ruim de conta, tá, gente? Apesar de formado em matemática, mas vou arredondar para 36. 36 milhões de brasileiros para você ligar. E sabe o que é melhor? Não tem ninguém ligando para eles para falar, vamos investir em dólares a partir de R$200? Você não está disputando com ninguém. E no outro ponto, para quem abre o Instagram, sabe. E outra, investir em dólares não só para ele acessar, mas com segurança, sigilo, vantagem fiscal, tributária e sucessória. Não tem ninguém ofertando isso. Esse é o nosso oceano azul. E dolarizar patrimônio nunca esteve tão na moda, gente. Abre o Instagram hoje em dia, todo mundo fala dolarizar, tenha dólares, proteja, isso e aquilo. Tá na moda. Qualquer pessoa que você abordar e perguntar, e aí, você gostaria de investir em dólares? Ele vai falar assim, cara, ou ele já investe ou ele gostaria. Só que às vezes ele não acessa porque não tem $1.000 para abrir uma conta na Avenue, não tem, sei lá, R$500 para... mais 200 ele tem. Se a gente olhar para esse cenário dos 39. Joia, gente? Tá claro porque esse produto para vocês, o tamanho do mercado? Sim. Então eu vou correr aqui que eu tô estourando o tempo aqui. Mas como eu já expliquei a estrutura do Nila, então aqui é um outro produto, né? Agora a gente está falando de conta patrimonial. Nila Savings a gente encerra. Tem alguma dúvida em relação a Nila Savings? Até agora não, mas virão futuramente. Vai anotando e vai me mandando, não tem problema. Eu acho que só vai aparecer mesmo algumas coisas na prática, né? Correto. Isso, também acho isso. Mas depois, principalmente na casa da conta patrimonial, a gente foi compilando as dúvidas de cliente e gerou um relatório. Eu vou disparar isso no grupo para vocês de novo.
tá bom? Só para vocês terem lá e ler, porque aí, assim, a gente foi compilando, eu falo muito com o cliente, eu participo, aí pode me chamar quando tiver reunião com clientes, seja de saving, seja de conta patrimonial, fiquem à vontade para isso, tá? Tanto é que vocês têm acesso à minha agenda, não precisa nem de falar comigo. Tem lá no grupo o link da minha agenda, entra lá, viu o horário vago, reserva, joga o seu e-mail do cliente, acabou, tá resolvido. Então tá, vamos voltar. O que a gente quis combinar com a conta patrimonial? A gente queria, de novo, lembra qual foi naquela estratégia que a gente descobriu, apresentou para o JP Morgan? Olha, a gente tem o brasileiro ali na faixa de renda de 500 mil a 3 milhões. Para essa galera, ninguém oferece uma offshore. Para essa galera, ninguém sequer oferece uma experiência de private banking. Ele pode até investir fora, mas ele vai acessar uma lá que vai empurrar a CDB para ele lá fora. Então, o que a gente quer ofertar com a conta patrimonial? A proteção robusta de uma offshore com uma experiência de private banking. E não só os investimentos, mas a experiência de gestão, sem taxas de broker, é uma carteira administrada, com transparência e fornecendo acesso para ele, coisas que ele nunca teria, né, nunca acessaria de forma individual. Então, permite que qualquer brasileiro, a partir de 50 mil dólares, tenha uma offshore nas Bahamas, ok? Que é uma das melhores do mundo. Acesse uma experiência de um private banking. A carteira dele, né, a revisão, a conversa que ele tem com o gestor fora, é administrada e revisada a cada 90 dias. Esse cliente, a cada 90 dias, ele senta com o gestor dele lá fora e conversa. Se a carteira está indo para o caminho que eles encontraram, né, dentro do suitability que foi feito, se o caminho que o banker desenhava está acontecendo ou não. Né, olha, a gente esperava que a Kamala fosse ganhar e não o Trump, então vamos revisar sua carteira. A gente esperava que a guerra fosse acabar, mas ela vai continuar. Ou não, a gente esperava que a guerra fosse continuar, mas ela vai acabar. Vamos revisar a carteira. Isso é um acompanhamento que não acontece. Só acontece para quem tem conta de private banking. Essa revisão é feita direto com o gestor da offshore lá fora? Correto. Da offshore não, da gestora, tá? Que é o Charles. Tá. Que parte de vocês já conheceu. Ok. Tá? Então, o Charles, ele é inglês, não é brasileiro, mas fala português tranquilamente, tá? Inclusive, hoje, ele estava em reunião com um cliente de um outro consultor, montando o planejamento de investimentos. E sem contar, gente, lembra de novo a palavra diversificação? O cliente acessa mais de 30 mercados. Tudo bem que esse cliente, ele está começando a investir fora, a gente não vai vir com coisa sofisticada para ele, a não ser que ele já seja sofisticado. Mas é um exemplo, tá? A gente sempre vai primeiro para os Estados Unidos, que é 76% de toda a movimentação de investimentos no mundo passa por Nova York, tá? Para vocês terem esses dados. A gente vai ter isso no treinamento. Mas, se ele quiser comprar ações da BYD, na China, lá, na Bolsa de Xangai, ele pode? Pode. Se ele quiser comprar ações da TSMC, lá na Ásia, porque TSMC é a fornecedora de matéria-prima para a NVIDIA, que fabrica chips. Ele pode. Isso é só para mostrar para vocês, em questão de diversificação, que ele pode acessar, ok? Mas, de novo, 76% do mercado financeiro hoje é Estados Unidos. Então, para esse cliente, óbvio que a gente vai para lá, e com o passar dos anos, se ele for adquirindo mais conhecimento, a gente vai diversificar. Joia? Então, ok com essas características? Então, o cliente de conta patrimonial, a partir de 50 mil, a experiência dele é a proteção de uma offshore com a experiência de um private banking. Uma gestão com mais carinho, vamos dizer assim. Não é aquela coisa que a gente abandona, espera o fundo começar a despencar, aí o cliente reclama que alguém vai revisar. Você entende? É uma revisão religiosa a cada 90 dias, ele tem que deixar agendado. Se ele não quer fazer a reunião, aí é uma prerrogativa do cliente. Do nosso lado, a gente vai chamar e revisar. Joia? E ele acompanha a carteira pelo app também. Característica operacional. Ticket mínimo, 50 mil dólares. Ah, Edrei, dá para fazer com 49? Não, é 50 mil dólares. O que pode ser feito é, poxa, Edrei, o cliente ele vai começar a acumular. Então ele pode. Ah, ele deposita 20 mil dólares lá no Nila Savings e vai depositando. Quando chegar a 50 mil dólares, a gente migra e tira ele do Savings e coloca ele para a conta patrimonial. Tá bom? Os clientes da conta patrimonial possuem uma offshore exclusiva e ela só funciona para investimentos. Ela chama PIC, é uma Private Investment Company. É uma estrutura barrameia, né, uma offshore barrameia que só funciona para investimentos. Ah, eu quero colocar meu imóvel, minha rua. Não, ela funciona para investimentos.
Ele é muito eficiente nesse sentido. Todo grande investidor utiliza uma estrutura como essa para ele otimizar a parte líquida, né? A parte de investimentos internacional dele. A gente não cobra para constituir a offshore e nem cobra para manutenção dela, ok? Não há esses custos. A carteira de investimentos não é uma carteira pré-formada, é de acordo com o perfil de cada cliente. Não existe um cliente com a carteira igual. Cada cliente senta com o Charles ou qualquer outro executivo, ou control, que seja quem for, e desenha uma carteira de acordo com a estratégia se ele vai investir no médio prazo, no longo prazo, o que ele vai fazer com esse dinheiro, o que ele não vai fazer. Isso é que a gente faz a taxa a carteira do cliente. A taxa de administração é anual e ela é cobrada de acordo com o volume. Mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. É uma taxa de administração pela gestão dos recursos, tá bom? Custódia JP Morgan e clearing, que é quando você faz a parte de compra e venda de ações, é StoneX e a compra também de notas estruturadas e as estratégias de dividendo que a gente vai falar mais para frente, assim a gente usa Stone. Alguma dúvida aqui nessa questão operacional? Posso ir? Fui. Tabela. Essa tabela é muito importante. Lembra, o nosso foco é para clientes de 50... Não foi, Pedrei. Oi? Aqui para mim não foi, não. Não mudou a taxa, a tela? Está na conta patrimonial, na tela da conta patrimonial. E agora? Para mim está aparecendo. Está aparecendo? Será que eu... Mudou. Tá aparecendo uma taxa anual aí, 2, 1,5 e 1? Sim. Tá aparecendo. Agora foi sim. Ah, maravilha. Obrigado. De novo, a nossa operação, ela funciona muito bem, de forma eficiente, de forma barata, para os clientes de 50 a 350 mil dólares. Para estes clientes, o nosso produto é o melhor dos mundos. Ok? Então, a taxa para esses clientes, 2%. Aí é uma taxa, de novo, cobrada, aí a gente é cobrada bimestralmente, tá? Mas, aí neste caso, o cliente sente a cobrança. Neste caso, a cada bimestre, ele vai sentir lá um débito no saldo dele, tá bom? Porque aí é uma administração de private banking, não é um fundo. Porque aí vai ter carteira de uma série de coisas lá, então o cliente sente esse golpezinho lá, tá bom? Mas é questão de transparência também. Para clientes de 350 a 500 mil dólares, a gente nem tinha uma tabela. Mas começaram a vir. Assim como a gente não querendo o cliente de liquidez na gestão de patrimônio veio o cliente, não querendo clientes acima de 350, vieram. Porque tem aquele cliente que, poxa, para que eu vou pagar uma offshore 4 mil dólares por ano se eu posso fazer com o Nila a zero custo, né, de constituição e de manutenção? Só que para esses clientes, se a gente começasse a manter os 2%, para ele não faz sentido. Começa a ficar mais barato ele ter offshore. Então, o que a gente fez? Montou essa tabela. De 50 a 350, 2%. De 350 a 001 até 500, 1,5%. E qualquer valor acima de 500 mil e $1, 1%. Tá bom? Tenham isso em mente, porque às vezes um cliente... E deixa isso claro para o cliente, às vezes você vai estar conversando com o cliente, ele tem mais do que 500 mil dólares, e você manda o custo direto de 2%, ele assusta. O Davi, você está aqui ainda? Ele já foi embora, Davi. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos sim. Ah, maravilha. Achei que tinha caído. Lembra, eu não estou vendo ninguém. Então, se de repente cair... Então, tá ouvindo agora? Agora sim. O Davi, por exemplo, teve um cliente que, quando a gente começou a conversar, o patrimônio, o dinheiro investido dele era acima de 500 mil. Quando a gente falou de 2%, que a gente imaginava ele de 50 a 350, ele achou caro. E realmente é. 2% acima de 500 mil fica mais caro do que ele ter offshore. Se ele somar, lógico, né, além do custo do offshore, ele tem a taxa de administração do private banking dele, que é de 500 mil até 1 milhão, hoje em dia a média de cobrar 1%, tá? Só que como a gente isenta a constituição do offshore, 2%, para até 350, e acima de meio milhão de dólares, 1%, tá bom? Dúvida em relação aqui? A PIC, ela é constituída nominal em nome, tipo, nominal do cliente. Cliente, né? Correto. Inclusive, ele recebe... Qual que é um cliente de conta patrimonial? Qual que é o processo, né? Eu vou adiantar para... Eu vou explicar isso na próxima tela, só para não antecipar, aí lá não ficar repetitivo o texto, tá bom? Mas eu explico esse processo para vocês. Características comerciais, então.
Por que Bahamas? Protetorado inglês, pertence à coroa britânica e tem sigilo e proteção garantidos por lei. Isso é um baita de um argumento de venda, principalmente hoje em dia. Então, ele tem proteção e sigilo patrimonial. Ele tem eficiência fiscal e eficiência tributária. E eficiência sucessória. Fiscal, porque se ele está na pessoa, vamos começar a comparar com o mesmo cliente que está investido na concorrente. Ele tem 50 mil dólares lá. Se ele resgatar o investimento lá, ele paga 27,5% de imposto aqui no Brasil, ou até 27,5% de imposto, correto? Se ele está na pessoa física. Se ele está com a nossa estrutura, é 15%. Então, só aí ele já economizou 12,5%. Tributário, o que eu quero mostrar? Se ele tem uma carteira lá investido no investimento X, e ele quer mudar para um investimento Y, ele é obrigado a sacar, a resgatar o investimento X, e por lei, por questão tributária no Brasil, ele, tecnicamente, a lei fala que ele teria que apurar os impostos e pagar uma DARF no Brasil, mesmo que o dinheiro continue fora. Então, ele sacou do investimento X e foi para o Y lá nos Estados Unidos. Ele tem que pagar um imposto no Brasil aqui. Ele apura o imposto e paga a DARF no mês seguinte. Como ele está dentro do offshore, não tem necessidade. Otimiza o imposto dele. Ele pode sacar, ele saca do investimento, investe no outro e não precisa de tributar. Eficiência sucessória, se ele falece, poxa, tenho lá 50 mil dólares, o que eu faço? Ele já deixa nominal, se ele quiser, ele pode antecipar ou fica automaticamente os herdeiros legais, né? Mas ele pode já deixar nominal quem ele quer que recebe esse dinheiro. Aí, como é que é feito isso? Nas Bahamas. A gente pega essa offshore, transfere para o novo dono, que ele deixou lá registrado, e essa pessoa recebe, ele continua administrando o recurso lá fora, como se fosse dele. Joia? E que imposto? Zero. Nas Bahamas, o imposto de doação ou de transferência é 0%. Joia? Para qualquer pessoa ou só para os filhos? Qualquer pessoa. Show. Ele pode nominar quem ele quiser. Tem uma briga, lógico, aí a gente vai aprofundar em lei, a gente vai ter isso na aula com o tributário com o Leandro, mas no Brasil tem uma exigência que você não pode transferir 100% do seu patrimônio, doar. Você só pode doar no máximo 50%, mas aí é uma briga jurídica, se ele quiser colocar qualquer pessoa lá, eu vou cumprir o que ele ordena. Aqui no Brasil pode virar uma briga generalizada entre a família e quem herdou, mas aí já não é problema nosso. Aí é um problema dele com o advogado, você entende? Mas ele pode. E, de novo, aquilo que eu falei, com um dado comercial, ele acessa uma verdadeira diversificação de investimentos. Certo? Além dele já não estar 100% no Brasil, ele está acessando uma estratégia fora e acessando vários mercados. Pode acessar, né? Vai depender da carteira, do perfil de investimentos, do apetite do cliente. Joia? Tamanho de mercado, né? Eu adiantei isso para vocês lá fora. No Brasil, hoje, existe uma faixa de brasileiros chamado varejo alta renda. Brasileiros que possuem entre 500 até 3 milhões de reais investidos no Brasil. Essa galera, ninguém oferece, ou se ela quiser, ela não acessa investir fora com uma estrutura offshore a partir de 50 mil dólares. Façam um teste. Amanhã vão até um escritório de investimentos, seja de qualquer bandeira, e fala assim, olha, eu tenho um offshore e eu tenho 50 mil dólares. Você abre a conta para mim? Num lugar seguro, lógico. Eu vou te colocar aqui no banco Vou Falir S.A. das Ilhas Canárias. Lógico que não, né? Agora, não, eu quero os Estados Unidos, eu quero ir a um banco, pelo menos, que me traga segurança. Ele não te atende. E isso é idem para o seu cliente. Olha o tamanho de clientes. Esse número já está atualizado, né? Já está 2,9 milhões de brasileiros. E estão desassistidos. Você não vai, de novo, você não compete com ninguém. Ninguém oferece um offshore para ele de 50 a 350 mil dólares. É um mercado até está quase próximo de 2 trilhões de reais. Gente, é muito dinheiro que a gente pode acessar. Aí, de novo, eu volto naquele número. A Evno colocou isso, saiu no jornal, inclusive, ela estima que este ano os brasileiros vão enviar, só por ela, 60 bilhões de reais. E ela, sem estrutura. O nosso único trabalho é falar assim, peraí, você vai mandar para fora? Se eu te der uma estrutura que permite você investir fora com proteção patrimonial. Nós somos a única estrutura
no Brasil que fornece para brasileiros, nesta faixa de patrimônio, uma proteção patrimonial. É nadar de braçada. Ah, é fácil? Não, porque a gente tem que sair ligando, falando, conversando. Fácil nunca é. Mas também não é aquela coisa impossível de você vai ligar para um cliente e vai falar assim, mas já me ofertaram isso. Mentira. Ou ele não vai dizer isso. Joia? O que a gente se propõe no resumo com o Nila Bank? Primeiro, é ser uma resposta para o nosso cliente às incertezas, seja econômica, seja fiscal, seja política. É essa resposta. Lembra como é que um vendedor de sucesso ele consegue garantir o sucesso dele? Ele resolve problemas dos nossos clientes. E hoje, eu desafio vocês a encontrar um brasileiro que não tenha medo da incerteza. Seja política, seja econômica, seja fiscal, seja o que for. Antes, somente grandes investidores tinham saída para isso. Agora, não. O médio investidor, ele tem acesso. Não é o baixo, é o médio. O baixo vai também através do Nila Savings. Então, ela é ideal para qualquer investidor preocupado com inflação, carga tributária, instabilidade política, instabilidade econômica. Você tem a solução para o maior dilema hoje de qualquer brasileiro com pouco de investimento. Todos nós... Vamos lá, quem aqui não está com medo de qualquer um desses três? Nós estamos com esse medo. Quem aqui não está com medo da inflação descontrolada, atrapalhar a economia? Quem aqui não está com medo da revisão aí da legislação tributária? Quem não está com medo dessa instabilidade política e automaticamente da econômica? Esse é do nosso dia a dia e a gente tem a solução para isso. A gente resolve uma dor dele. E é uma dor que é recorrente. Não é uma dor que some e foge. A gente está sempre num ciclo. Uma vez é só inflação, numa outra hora é carga tributária junto, numa outra estabilidade política, econômica. A gente está sempre nesse ciclo. Nós somos a resposta para qualquer momento que ele está vivendo. E no momento que ele está bem, que ele conseguiu acumular, imagina daqui a 10 anos, esse cara sacando $1.000 por mês. Vamos voltar no tempo? A gente está em 25, vamos voltar em 2005, ou um cliente que começasse a guardar e hoje ele tivesse $100.000 e ele decidisse sacar $1.000 por mês. Nos próximos 100 meses, ele tem uma renda de $1.000. Até um pouco mais, porque o dinheiro vai continuar rendendo. Quem não gostaria hoje de ter uma renda de $1.000 aqui? Só os que são muito ricos. Mas também de rico não ia dispensar. Olha, quer ter mais uma renda de $1.000? Duvido que ia falar, não quero. Vocês entendem? É isso que a gente está fornecendo para esses clientes. Joia? Como é o processo de abertura de conta? Simples, é como se fosse um Nubank da vida. O cliente vai lá na Apple Store, Google Play, vai estar lá, baixa o app, ele vai clicar aqui, ó, novo por aqui, crie sua conta, tá aqui. Se ele já for cliente, ele CPF, senha e entrar. Clica aqui, criar a conta, vai pular para essa tela. O que a gente vai pedir de início? CPF, nome, e-mail, celular e, muito importante, não esqueçam de falar com o seu cliente, código de convite. Então, passem vocês por esse processo, abram a conta de vocês, não coloquem o código de vocês, né, ainda não tem. Depois que coloca, a gente insere esse código, mas para vocês é indiferente, para vocês acompanharem. Gerou o código, você fala para o cliente, olha, não esquece de colocar meu código. Tem até um mapinha depois, uma instrução de abertura de conta que mostra o passo a passo para esse cliente. Passado esse período, o cliente, como é que ele clica em criar conta, ele vai sair por 2 códigos. Primeiro, ele vai receber um código por e-mail. Então, o e-mail que ele cadastrou, ele vai lá, ele vai abrir o e-mail e vai estar lá o código de 6 dígitos. Na outra conferência, ele vai ter uma mensagem de texto via celular. Então, ele vai receber um SMS com um código de 6 dígitos e vai digitar. No próximo passo, ele tira a foto dos documentos. É como se ele estivesse abrindo uma conta num banco digital hoje. O processo é idêntico. Tirou a foto dos documentos, em até 48 horas, ele recebe um e-mail de boas-vindas. Seja bem-vindo ao Nila Bank, a sua conta foi aprovada. Joia? É muito simples. Conta aprovada, conta aberta, como é que eu faço? Esse caminho que eu vou mostrar para vocês é do Nila Savings. Só voltando um ponto importante aqui, até na pergunta da offshore, né, da conta patrimonial. O cliente da conta patrimonial, ele vai fazer até aqui exatamente esse mesmo caminho.
Ele vai abrir, vai receber as boas-vindas, porém, assim que ele recebe o e-mail de boas-vindas, você, consultor, pede ele para te avisar. Por quê? Quando ele te avisa, aí a gente inicia o processo de abertura. A gente vai mandar um documento para ele que ele vai ter que assinar, que é a solicitação de constituição do offshore. Então, eu solicito que a Nila Bank abra minha conta offshore nas Bahamas, assim, assado. Com esse documento, a gente vai iniciar o processo de abertura da conta dele. Nesse documento, ele pode já definir os beneficiários, tá bom? Aí ele assinou esse documento, em até 7 dias úteis, a gente abre o offshore dele. Aí ele recebe um certificado bonitinho, com um selinho lá das Bahamas, com o número lá, né, o código de ID dele lá da offshore, que ele já tem essa offshore constituída. Essa é a garantia, é o documento que prova que ele tem uma empresa. Sabe como se ele tivesse um contrato social aqui no Brasil? É a mesma lógica. Ele recebe esse certificado tudo por e-mail, junto com o contrato final dele de constituição da offshore. Teve esse ok? Aí sim, a conta dele, tecnicamente a conta dele já não muda nada, a gente só muda a chave dele lá, e essa conta vira uma conta patrimonial. Ela só é ativada quando ele entra e faz o depósito. Ok? Tá claro isso para vocês? Agora eu vou falar... Só uma dúvida aí, André. Esse processo de assinatura, ele é todo digital ou não? Ele tem que... Todo digital. Todo digital, beleza. É tudo DocSign, tudo bonitinho. A gente já no início, todo o contrato era em inglês, e a gente sabe que essa faixa, né, é muito complicado ler contrato em inglês. A gente deixou o contrato em português, tá bom? Então já contrato de constituição, até para facilitar. A única coisa que vem em inglês é o certificado, tá bom? Porque ele vem de fora, aí não tem jeito. Joia? Então, beleza. O processo de abertura de conta é dessa forma, seja para o saving, seja para a conta patrimonial. Aqui já é a tela para o cliente do saving começar a investir. Então, o cliente foi lá, abriu, recebeu um e-mail, parabéns, sua conta foi aberta. Ele abre o app, obviamente que esses números estarão zerados para ele, tá? Não terá saldo, não terá nada. Ele vai clicar aqui no botão mais. Lembra, ó, o app é desenhado para ser simples. A galera que é mais velha vai combinar comigo. Lembra do Obabox? Celular para idoso? A ideia é essa, só tinha 4 botões. Ainda existe, eu acho, o Obabox. Então, é ter 4 botões e mais aqui os alertas e a mensageria. Então, o que é aqui? A casinha volta para essa tela que ele está vendo aqui. É o resumo da carteira dele. Saldo de conta, rentabilidade desde quando ele investiu, como é que está o mercado, os últimos... Se ele clicar aqui, vai estar desde quando ele investiu e quando ele clica nessa setinha reversa aqui, tá? De 12 meses e vai abrir desde quando ele está com a carteira posicionada. Ele clica no mais, vai abrir esta tela. Quanto você quer investir? Ele vai digitar R$200, enviar Pix, vai gerar o código. Um dado muito importante. Se ele digitou R$200, ele tem que mandar R$200. Ele não pode, porque assim, quando ele vai nesse código enviar, esse código aqui, essa barra, é exclusiva para o CPF dele e exclusiva para esse valor. Se ele mandar R$200,10, o Pix vai voltar. Tá claro isso para vocês? Então, se ele desenhou R$1.000, é R$1.000, não é R$999,99, nem R$1.001. É R$1.000. Tem que ser isso. Senão o cliente vai falar assim, poxa, mas não apareceu até hoje, que é quando ele digitou 200 e mandou 500. E o Pix já tinha voltado no mesmo dia para ele e ele não tinha visto. E ele reclamando que o crédito não tinha feito na conta dele. Joia? Isso é muito importante. O saque é igual. Em vez de já estar com o saldo lá, ele tem lá seus $44, em vez de clicar no mais, ele vai clicar no menos. Vai aqui, em vez de perguntar quanto quer investir, vai perguntar quanto você quer sacar. Ele vai digitar os valores em reais, quanto ele quer sacar em reais, e aqui, em vez de enviar Pix, vai aparecer, né, próximo, nesta tela aqui, vai aparecer para ele a conta que ele cadastrou. Assim que o cliente abre a conta, ele é obrigatório ele cadastrar uma conta de saque aqui no Brasil, ok? De forma automática, é no Brasil. Ah, Edrei, e o meu cliente lá fora? Aí é de conta, é manual. Então, ele tem que mandar os dados da conta lá fora,
um extrato, alguma coisa que comprove que ele é o titular, e os dados da conta lá, a gente acredita lá fora. Mas dentro do app, Brasil. Então, ele vai deixar lá uma conta cadastrada, pode deixar até 3 contas diferentes. Eu quero deixar uma do Bradesco, uma do Santander, uma do Banco Itaú. Pode, não tem problema nenhum. Você vai colocando essas contas lá, cadastrado, ele vai perguntar, em qual conta você deseja receber? Eu quero receber na conta X. Colocou lá, solicitou resgate, confirma lá, vai ter que digitar o código, acabou. Em até 4 dias úteis, esse saldo será diretamente creditado na conta dele e ele é sempre notificado, tá bom? André, como é que eu acompanho tudo? Primeiro tem aqui, André, ó. Essa conta ela pode ser PJ também ou é só PF? Só PF. Lembra, é sempre do mesmo titular, pessoa física para pessoa física, tá bom? Então, se... Então, de uma maneira geral, o cara quer abrir uma conta PJ para ele começar a investir pela empresa. É possível? Não dá. A gente só consegue abrir pessoa física. Eu não consigo criar uma offshore de um CNPJ já, sabe? Tá. No futuro, a gente está vendo de abrir contas empresariais para facilitar isso. Porque aí ele manda, aí fazendo lá fora, ok, mas isso não é uma solução que existe hoje. Hoje é só pessoa física e dele para ele mesmo. Para clientes que têm bloqueios, a gente tem uma outra solução que a gente resolve isso, tá? A gente tem uma conta no Brasil, uma estrutura de pagamentos que ele pode operar normalmente como se fosse uma conta corrente e não entra em bloqueio. Porque às vezes tem cliente que está com bloqueio na pessoa física, né? Eu te entendo. Poxa, Adri, mas eu não quero movimentar minha pessoa física. Não, nessa operação ele pode. Eu assino embaixo, funciona. Então, só para voltando para vocês, então aqui os botões... Só uma dúvida, e a recorrência? Como é que cadastra essa recorrência de crédito? A recorrência aqui. Tá vendo aqui copiar dados? Vocês estão vendo o meu mouse? Aparece o mouse aí para vocês? Sim, Ok. sim. Ok. Então, ele vai clicar aqui, copiar dados. Ele copia esses dados e vai até o banco dele. Então, eu sou cliente do Banco Itaú. Vou abrir o app do Itaú, ir lá, fazer transferência ou pagamentos e digito... quando você já está com copiar, pelo menos no Itaú é assim. Assim que você abre o app, ele já fala, você copiou um Pix, quer fazer o pagamento? Você vai colocar sim. Quando o sistema do banco vê que é um pagamento, ele tem uma opção lá, deixar recorrente. Todo banco tem isso, tá? A Caixa Econômica até então não tinha, hoje ela tem também. Todos os bancos no Brasil têm essa opção de você deixar o Pix recorrente. É bem pequenininho. Aí você tem que olhar, depende de banco para banco, mas vai estar lá. Deseja deixar recorrente? Sim. Todo mês, de forma automática, você não precisa mais de vir fazer esse caminho. O próprio banco envia para a facilitadora. A facilitadora já vai reconhecer, através do código, que vai ser sempre sobre esse código, já reconhece que você programou 200 e tá entrando esses 200. Aí ele já reconhece e consegue já fechar o seu câmbio. Mas a recorrência, ela ocorre no banco e não através da nossa estrutura, tá bom? Joia? Então, um ponto importante, aqui então, a tela inicial, investir mais, sacar, carteira, aí quando você clica aqui, vai abrir a carteira Nila Savings. Aí você vai lá no Nila Savings, seleciona, ele vai te mostrar lá como é que está composta a carteira, que é o 70/30. Puxa, tô com dúvida, não sei o que fazer. Um grande diferencial nosso, isso é muito caro para nós, inclusive, mas a gente é uma proposta nossa, é atendimento humanizado. Nós temos um time de atendimento, então não é robô, não é aquela coisa tipo digite número 1, não, vai ter lá um ser humano disposto a te ajudar e resolver o seu problema. Joia? Via nesse canalzinho aqui, que é só clicar que ele te direciona para o WhatsApp, tá bom? Aqui são os alertas. Então, recebi o Pix, né? Nós te avisando para o Nila Bank te avisando. Ó, recebi seu Pix, ó, eu vi que você foi até os dados de Pix para fazer os 200, você tem até 30 minutos para poder fazer a transferência, toda a notificação é aqui. Entrada, olha, o seu saldo já está na conta em dólares, tá bom? Vai ser aqui também e por e-mail. E aqui é os seus dados pessoais, você clica no seu nome ali, vai abrir, cadastrar a conta de saque, fechar o app, alterar a senha, tudo por aqui, tá bom? É muito simples, objetivo, que para facilitar a vida, inclusive que é focado no nicho de brasileiro, que ele tem uma certa dificuldade na hora de acessar um aplicativo mais complexo. Por isso ele tenta ser objetivo e simples, tá bom?
Ele é bem simplista. Mas não é porque a gente quis economizar, não. Porque a gente quer ser assim, porque a grande maioria do brasileiro que a gente quer acessar, quanto mais objetivo e simples a gente for, mais fácil dele operar o aplicativo. Joia? Sim. Vamos pro lado bom, né? No finalzinho, estourei em 20 minutos aqui. A Mari amanhã me mata. Como é que é o comissionamento? O nosso modelo, né, é ROA. É um retorno sobre o asset, sobre o valor total que você tem investido, pagos mensalmente. Nila Savings, todo o volume lá que você tem em dólares, você aplica 0,7 ano, né? Então, você aplica um exemplo, tá? Acho que mais para frente até que eu trouxe esse, deixa eu ver se eu trouxe. Então, Nila Savings, o seu comissionamento é 0,7 ano, mas você recebe ele todo mês. Pega esse 0,7 e divide por 12, é o que você receberia. Conta patrimonial é o cliente que está na faixa de 50 a 350, seu comissionamento é 0,7. O cliente que está na faixa de 350 até 500, você ganha 0,53. E todos os clientes que estão acima de $500 mil, o seu comissionamento é 0,35. Isso é vitalício. Enquanto a sua carteira estiver lá, você tem esse comissionamento, tá bom? Pagos mensalmente, recebe em dólares, não precisa de emitir nota, porque você recebe diretamente nas Bahamas. Ok? Aí, como você vai fazer, depois você recebe na sua conta do Nila Savings, do Nila Bank, como você vai trazer, o que você vai fazer com o dinheiro, aí é um problema de vocês. Joia? A nossa obrigação é pagar vocês fielmente todo mês, o relatório chega até o dia 10 e o comissionamento cai até o dia 15. Joia? Então, até o dia 10 você recebe um relatório com a sua base de clientes e o comissionamento. E até o dia 15 ele entra o saldo na sua conta. O que eu quero dar de exemplos para vocês? Né? Uma carteira de $2 milhões. Poxa, dei $2 milhões. Gente, não é difícil. Se a gente multiplicar por 6, a gente está falando de R$12 milhões. É a média de um assessor de investimentos mediano para baixo no Brasil. Ok? Um consultor, não tem nenhum consultor aqui não, né? Mas assim, no geral, tá só falando, que nem que tenha isso, mas um consultor meia boca, ele tem 12 milhões hoje, de clientes. Isso disputando um oceano vermelho com mais 30 mil assessores, vendendo o mesmo produto, disputando o mesmo cliente, ofertando a mesma solução que todo mundo oferta. Vocês não. Vocês vão ter uma solução exclusiva, uma solução de proteção patrimonial, fazer o cliente acessar algo que os grandes investidores do mundo acessam, então é até mais fácil para vocês. Montou uma carteira de $2 milhões, você tem um ROA, né? Se você multiplicar o 0,7, te daria $14 mil por ano. Só que você recebe mensal. Então, todo mês, até o dia 15, quando você atinge os 2 milhões, tá? No mês seguinte, 1.160.000. Por que eu coloquei que é aproximadamente? Porque entende que a tendência é subir? Né? Espera-se que todo mês, né, o cliente, o volume vá subindo. Nesse caso, você também tende a subir. Então, você sempre aplica 0,7 sobre o total, aí divide por 12 e recebe mensal. Tá? Para ser bem simplista no cálculo, não é bem assim, mas é assim. Só para facilitar. Então, poxa, para quem quer buscar uma renda hoje de R$6 mil ou $1.000, cara, é bater, vamos lá, eu estou falando de 40 clientes de $50 mil. Não é difícil. Só dá trabalho. Dá muito trabalho, mas não é difícil. Ok? Ou 2 clientes de 1 milhão, ou 4 clientes de 500 mil, ou 20 clientes de 100 mil. Se vocês quiserem, depois me chamem, eu ajudo vocês a desenhar essa meta e trabalho com vocês incansavelmente para bater essa meta. Então, a gente teve um caso que eu já contei isso para vocês, para vocês não, desculpa, né, para os mais que estão mais antigos. No final do ano passado, entre outubro e novembro, teve um consultor que a gente colocou essa meta para ele, e aí o único trabalho dele era colocar cliente em reunião. De novo, vocês têm acesso à minha agenda. Cara, teve uma sexta-feira que ele marcou reunião das 9 da manhã até as 7 da noite. Eu não consegui nem ir no banheiro, mas a gente estava lá. Batemos os 2 milhões? Não, batemos 1,6. Mas, gente, hoje, esse mês, ele tirou 800 e quase $900 de comissionamento. E vai receber isso durante até o fim, se o dinheiro saldo ficar lá, lógico, até o fim do ano. Ele estava feliz quando o dólar estava batendo pico. E isso é engraçado, tá? E quando o cliente vai investir, o dólar sobe. Quando a gente vai receber a comissão, o dólar cai. Isso é normal, tá? Já vivi isso.
Então, uma carteira de 5 milhões de dólares, eu estou falando de 4 mil dólares mês. Uma carteira de 10 milhões de dólares, de novo, Andrei, não é difícil. Mas é trabalhoso para chuchu. É uma carteira hoje que te entrega 60 mil dólares, 60 milhões, aí sim, já é um consultor mediano ali no meio, poxa, te entrega 8.400 dólares mensais. Gente, 8 mil dólares. Joia? Então, não se esqueçam que para ter a sua conta corrente, é necessário abrir a conta. Joia? E sem contar os prêmios, que eu recomendo a vocês, separem a agenda dia 31, que a campanha 2025 Nila vai começar, hein? Siga a gente nas redes sociais, a gente tem um material muito rico, tá? Nila SA, Nila Bank, no LinkedIn é só Nila, no YouTube é nila.sa, todos esses treinamentos, inclusive o Nila.sa, só quando a Mari joga o link, você acessa via link, porque é fechado, tá bom? Então a Mari amanhã, por exemplo, vai jogar o link da reunião de terça-feira. Aí vocês vão clicar lá e põe para seguir, que você começa a acessar diretamente os treinamentos, que fica tudo gravado lá. Então, siga, tem um material muito rico lá, que você pode usar do Nila Bank, por exemplo, de mandar um material, de usar um material, inclusive, por exemplo, ontem a gente fez terça-feira, aliás, uma publicação mostrando o custo em dólares de cada ramo. O custo em dólar em cima do alimento, em cima da gasolina, mais em cima do quê? Em cima tem umas 4, 5 coisas lá que a gente colocou. E não era a gente falando, tá? Foi a FGV que trouxe esse estudo. Poxa, se todo o seu gasto é em dólar, por que sua renda não pode ser? E você pode ter uma renda em dólar. Vocês entendem? Você pode construir a sua renda em dólares, olhando o longo prazo. Joia? Eu vou tirar a tela aqui, que eu tô louco para ver vocês. Dúvidas? Traumas? Tinha uma dúvida, Edrei. Se no Nila Savings, por alguma razão, o cara teve algum problema no mês e não pôde acreditar aqueles R$200, o que acontece? Nada. Normal? Nada, né? Não há obrigatoriedade de depósitos. Não há. Perfeito. André. Eu. Uma dúvida só com relação a essa parte de rede social e marketing. Tá bom. A gente faz aqui na nossa empresa muito forte com relação aos produtos que nós já trabalhamos. Sim. Mas nós juntamos as logos, né, do parceiro com a nossa. O seu time de marketing nos auxilia nessa questão? Existem algumas regras? Como que funciona essa parte? Os dois. Existem regras, sim, mas a Mari é super solícita. Você pode, depois, se quiser, pede o contato, ela está lá no grupo, mas você pode mandar por e-mail, pedindo para marcar um papo com ela, para ela orientar vocês nisso, né? Utilizar logo, material, como é que faria. Tá. Vocês podem, inclusive, utilizar os nossos vídeos. Então, por exemplo, assim, poxa, Fabrício gosta de gravar vídeo. Então, pega e fala assim, Fabrício, vem cá, copia o que o Edrei está falando. Grava o vídeo, pode copiar o mesmo texto, não precisa de mudar nada, não tem problema com isso. Coloca como se fossem vocês, que se quiser marcar a Nila, porque a gente sempre impulsiona, isso ajuda a impulsionar a publicação de vocês também. Fiquem à vontade. Então, isso é livre e a gente tem autorização para isso, a gente tem a autorização 33 da CVM para fazer uma oferta pública de um produto internacional. Então, a gente tem muita tranquilidade para poder fazer essa distribuição, tá bom? Legal. Graças. Eu recomendo usar e abusar das redes sociais. Eu vou dar um número para vocês. Nós fizemos uma campanha, Nila, de um vídeo meu falando da importância de se ter um offshore. E impulsionamos R$1.000. Vieram 160 leads. Os 160 leads vão fechar? Não, mas são 160 pessoas que você vai começar a conversar, entender, e pasmem, o Wilson está aqui, de minha testemunha, não vai me, como diria lá em Minas, não vai me deixar mentir sozinho. Gente, vem cliente, hoje, o cliente de hoje, por exemplo, é um cliente que vai virar Nila Doctors. Está com a conta aberta já. E vai para a gestão de patrimônio. Então, o Wilson é um cliente que ele vai fechar a conta patrimonial e ele vai desenvolver, e vai fechar uma assinatura. O cara ficou maravilhado com o Nila Doctors, que é uma baita de uma ferramenta. Vocês entendem? Como tem aqui o João, pra vocês terem uma ideia, o João está com 3 clientes.
Nenhum dos 3 virou conta patrimonial. Os 3 estão no processo de vendas de gestão de patrimônio. Inclusive, a gente teve uma reunião 1 hora antes agora, às 18 horas, com um cliente, que o cara ficou maravilhado, que vocês vão descobrir isso no processo de vendas. A segunda reunião é para a gente apresentar a nossa história, falar o que a gente faz. O cara tá louco para conhecer o Zé. É ou não é, João? Seu João, você tá aí, né? Ou você só deixou aí, saiu correndo? Então, tá louco porque, poxa, o Zé é o presidente do nosso conselho e ele também é o nosso head de estratégia empresarial. Esse cliente, ele falou assim, cara, às vezes eu tenho um problema, às vezes eu tenho uma estratégia, tem algo que eu sei que eu vou poder ganhar dinheiro, mas não tenho ninguém para me aconselhar. Ele falou, tá maravilhado, eu falei assim, cara, eu tô 99% fechado. Eu falei assim, não, calma, tem que passar por todo um processo ainda. Vocês entendem? Então, a possibilidade é gigantesca. Então, basta. Aí, de novo, Edrei, é fácil? Não, eu tô aqui desde as 3 da tarde sem sair da cadeira. Mas faço isso com uma alegria gigantesca. Gigantesca, né? Zé é prova disso. Adoro nisso, então, e aí, para desespero da esposa, que era para essa hora que, como ela tá grávida, né, quem tem que fazer o jantar sou eu, né, só para dar aquela meio de campo, né, mulher grávida sempre abusa, né, as esposas eu tô de olho nisso. Então, nesse caso, não hesitem, poxa, Edrei, vamos entrar comigo numa reunião? Não precisa nem de falar comigo, acessa o link, agenda a reunião, só me manda um áudio explicando quem que é o cliente para eu não entrar de paraquedas. E não importa. Aí, marquei 10 reuniões para a próxima semana. Maravilha. Vou te mandar um abraço. Joia, gente. Eu vou encerrar a gravação. Quero agradecer a todos. Muito obrigado pela presença. Quem quiser ficar depois para continuar o bate-papo ou tirar alguma dúvida, fica à vontade. Mas eu vou encerrar aqui, até para não estourar o tempo, que aí eu vou sofrer amanhã com a Mariana me xingando que eu estourei o horário. Muito obrigado a presença de vocês. Fico muito feliz de sempre contribuir. E usem e abusem dessa vontade. Tem um material muito rico da Nila, seja em rede social, ou lá no link, lá no grupo, se vocês forem na descrição, tem um link com um monte de material em PDF. Vocês podem baixar, mandar para cliente, tá tudo lá. Fiquem à vontade, tá? Obrigado.